Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências e continuando o estudo que a gente vinha tendo sobre as transformações e as misturas. A aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as transformações e como diferenciá-las elas em reversíveis e não reversíveis. Certinho? Ótimo. Vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje, gente, é a habilidade 13, que diz o seguinte: compreender que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como a mudança de estado físico da água, e outras não, como o cozimento do ovo e a queima do papel, etc. Então, a aula de hoje tem o intuito da gente conseguir diferenciar entre aquelas transformações que a gente viu na aula passada, em diferenciar se elas são reversíveis ou não reversíveis. Então, gente, já separa logo o material que a gente vai usar no finalzinho da aula. Como sempre, quem tem o livro de ciências, pega o livro, a gente vai responder algumas questões do livro. Se você não tem, pode pegar o caderno, lápis e borracha e um celular para estar registrando esse momento, tá certo? Para tirar uma foto e depois copiar no caderno, que fica mais fácil. Se tem um livro, pega o livro, o lápis e a borracha e responde no próprio livro ou corrige a atividade se você já fez com seu professor ou professora, tá bom? Vamos lá. Para a gente iniciar, trouxe aquela mesma parte da aula anterior para a gente relembrar. Então, aqui nós podemos ver nesses dois videozinhos que está tendo uma transformação. Vocês lembram o que são transformações? Com certeza, quem aprendeu comigo, estudou, assistiu a aula passada, lembra que transformações são mudanças, que podem ser mudanças físicas ou mudanças da propriedade do material. Você conhece os tipos de transformação? Nós vimos também na aula passada, né? A gente vai já relembrar. Você acha que está ocorrendo alguma transformação nesses vídeos? Com certeza, né? Ó, aqui eu tinha cubinhos de gelo que estão o quê? Derretendo, e aqui eu tinha uma poça d'água que está sumindo. Essas mudanças, essas alterações nós chamamos de transformações. E o que são transformações? Nós vimos que os objetos, tudo que constitui no mundo, ele é formado por matéria. E essa matéria, ela vai ter propriedades, vai ter características de cada tipo. Então, o tecido é uma matéria e ele é bem diferente da madeira, que é outro tipo de matéria. Então, vejam como as matérias que formam os objetos e as coisas, elas vão ter características diferentes, como algumas matérias podem ser transparentes, ou seja, eu consigo enxergar através dela, como um vidro. O vidro eu consigo enxergar. Então, se eu tenho uma embalagem de vidro com azeitona dentro, eu consigo enxergar a azeitona, porque o vidro tem essa característica de ser transparente, diferentemente de objetos que são translúcidos. Por exemplo, a sacola de supermercado, que eu coloco meus objetos lá dentro. Eu consigo ver o que tem dentro? Mais ou menos. Eu não consigo ver os detalhes, porque objetos translúcidos não permitem com que a luz passe através dele de uma forma boa. Dessa forma, eu não vou ter uma imagem nítida, como mostra aqui, ó, nesse exemplo, onde eu tenho um acrílico que ele é fosco, ele não permite que a luz passe diretamente, passa de uma forma dificultosa. Eu sei que tem alguma coisa atrás, mas eu não enxergo os detalhes, eu não tenho nitidez. E outra característica, os objetos opacos. Esse objeto ele não deixa a luz passar de forma alguma, então eu não consigo ver através dele, como eu tenho ali o exemplo da parede. Quando eu tenho uma parede, a luz não atravessa essa parede, então eu não consigo enxergar através dela, certinho? Então, tenho esse tipo de característica de propriedade dos materiais. A outra propriedade que nós temos é com relação à resistência e à flexibilidade. Eu tenho objetos que são mais resistentes, aí eu trouxe o exemplo do tijolo, uma barra de ferro, o concreto. São objetos que são resistentes,
aguentam peso. Mas eu tenho objetos que são bem flexíveis, que são maleáveis, como a borracha, o silicone, a folha de papel, um tecido que faz nossa roupa. Então, eles são mais maleáveis. E temos as propriedades físicas da matéria, que é quando eu tenho a matéria no estado sólido, líquido ou gasoso, como a gente já estudou. Então, as transformações, elas vão estar influenciando o quê? Na mudança dessas propriedades da matéria. Será que os materiais mantêm suas propriedades para sempre? Será que um objeto que é brilhante brilhará para sempre? Será que um objeto que é resistente, ele será resistente para sempre? Não, né? Ele vai sofrer mudanças, vai sofrer a ação do ambiente e dessa forma ele vai mudando essas propriedades com o tempo. Será que uma folha de papel será sempre uma folha de papel? Nós vimos já na aula passada que não, que ela pode mudar, ela pode se transformar. Observe. Então, aqui nós temos uma mudança da folha de papel, uma transformação. Aqui eu tenho uma folha de papel amassada. Se eu fornecer uma fonte de calor para essa folha de papel, o que é que vai ocorrer? Ela vai queimar. E ao final desse processo de queima, eu vou ter como resultado as cinzas dela. Então, aqui eu tive uma mudança da propriedade da matéria que forma essa folha, através da influência de um aumento de temperatura. Compreendido? Veja a seguir pregos feitos de ferro. Na primeira fotografia, os pregos estão brilhantes e com a cor bem prateada. Já na segunda, ocorreu o que com o prego, gente? O que é que pode ter causado essa mudança aqui, desse prego prateado para aquele prego enferrujado? Presença de água, por exemplo, eu deixei ele exposto ao ambiente sem proteção. Então, com o tempo, pela ação do tempo e a ação da água, por exemplo, esse prego ele vai enferrujar. Eu vou ter o quê? A alteração da propriedade que constitui, da matéria que constitui esse prego. As transformações também podem alterar as propriedades dos alimentos. É o que acontece, por exemplo, quando cozinhamos o ovo. Então, na aula passada, a gente viu o quê? Que o ovo cru ele tem características próprias, como estar no estado líquido, ter a característica da clara, ter a cor transparente, né? Parece uma água, ela não tem cor. E quando eu forneço calor a esse ovo, o que é que ocorre com ele? Ele muda a textura dele, o que era líquido vira sólido e ele muda também a coloração, o que era transparente fica branco. Isso tudo por quê? Porque eu forneci calor a esse ovo e ele teve essa transformação, essa mudança das propriedades dele. Existem também algumas transformações que não alteram as propriedades, como a gente viu, mas vai alterar a forma. Por exemplo, uma folha de papel inteira. Se eu rasgar ela, eu não alterei a forma? Sim. É uma transformação? Sim. Alterei a propriedade? Não. Esse papel continua sendo papel, só que um papel rasgado. A banana, se eu pegar uma banana inteira e cortá-la, ela vai mudar? Vai sim. Vai deixar de ser banana? Não. Mudei a consistência, a cor? Não. Então, é uma transformação que altera apenas a forma, não altera as propriedades. Dessa forma, nós vamos ter as transformações do material. Os materiais podem sofrer mudanças provocadas pelo ser humano ou por fatores naturais, como a ação da água, do vento, do gelo, do fogo e de outros seres vivos. E essas transformações podem ser de dois tipos, que são as transformações reversíveis e as transformações irreversíveis ou não reversíveis. Vamos compreender um pouquinho como as características de cada uma delas? Vamos lá. Transformações reversíveis. Nas transformações reversíveis, o material pode voltar a ser como era antes da mudança. Então, na reversível, eu posso reverter, eu posso voltar ao estágio natural, inicial do objeto. As mudanças de estado físico em geral são transformações reversíveis.
Exemplo, os estados físicos da água, que a gente já estudou. Então, os estados físicos da água, eu vou ter a mudança da propriedade física? Vou. Eu vou poder voltar para o estado inicial? Também vou. Por isso que é chamado de transformação reversível. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o gelo. O gelo é água no estado sólido. Tenho uma característica, uma propriedade da matéria aqui. Mas se eu fornecer calor, aumentar a temperatura do gelo, o que é que ocorre com ele? Ele vai mudar de fase. Eu vou alterar a propriedade física do gelo. Com o aumento da temperatura, ele vai derreter e vai se transformar em líquido, vai se transformar em água líquida. Mudei a propriedade? Ó, mudei bastante. Então, aqui eu tive uma transformação. E essa transformação é reversível. Como assim, professora? Se eu tenho um gelo, aumenta a temperatura e ele vira líquido, se eu diminuir a temperatura desse líquido, o que é que ocorre? Ele volta a ser gelo. Então, botei a forminha de gelo com água no congelador. Ficou congelado, virou o estado sólido. Se eu tiro essa forminha de gelo e deixo em cima da bancada a tarde todinha, o que é que acontece? O gelo vai derreter e vai se tornar água líquida novamente. Aí eu lembro que eu deixei em cima da mesa e boto de novo no congelador. Essa água líquida vai ter o quê? A diminuição da temperatura lá no congelador e ela vai se tornar sólida. Então, transformações reversíveis é o quê? É uma transformação que vai, mas pode voltar. O gelo se transforma em líquido, mas esse líquido também pode se transformar em sólido novamente. Por isso que é reversível. É a que vai, mas pode voltar também. A mesma coisa acontece quando eu tenho a água no estado líquido. Se eu aumento a temperatura dela, se eu forneço calor, essa água líquida vai o quê? Ó? Vai vaporizar, vai se transformar em vapor, ou seja, vai passar para o estado gasoso. Esse estado gasoso, se eu resfriar, o que é que acontece? Se eu diminuir a temperatura desse gás, desse vapor de água, vai se transformar em líquido. Isso a gente vê diariamente. Coloquei a água para ferver para fazer o arroz. Peguei, essa água está fervendo, vou tampar. Esse vapor de água vai bater na tampa, a tampa geralmente vai estar mais fria que o fundo, e o que é que ocorre? Esse vapor vai se tornar líquido, vai condensar, e por isso que forma aquelas gotinhas de água na tampa da panela, quando a gente tampa uma comida muito quente, porque o vapor de água, que está no estágio gasoso, vai bater nessa tampa e vai resfriar, se transformando em líquido novamente. Então, ó, líquido, gasoso, e o gasoso pode se tornar líquido também. Então, é uma transformação reversível. Pode ir, mas também pode voltar. Compreendido transformação reversível? Ótimo. E as transformações irreversíveis ou não reversíveis? Ao contrário das transformações reversíveis, as transformações irreversíveis não podem ser desfeitas, elas não têm volta, não tem como eu voltar para o estágio natural. E isso quer dizer que após a transformação, o material não voltará a ser como era antes. Exemplos: alimentos quando aquecidos e a decomposição da matéria, de materiais. Vamos ver aqui, ó. Quando eu forneço calor ao ovo cru, o que ocorre? Ele vai ser cozido. Eu posso descozinhar o ovo, se eu botar o ovo na geladeira, diminuir a temperatura, ele vai voltar a ser cru? Não, é uma transformação irreversível. Ela só vai, ela não volta. Não tem como ovo cru, não tem como ovo cozido se tornar cru, se eu mudar algum fator. Não tem. Isso é uma transformação irreversível. A mesma coisa serve para os outros alimentos. Se eu pego uma carne, forneço calor para ela e asso essa carne, é uma transformação. Mudei as características, as propriedades da matéria. Mas se eu diminuir essa temperatura da carne, ela volta a ser crua? Não. Transformação irreversível. Os legumes, da mesma forma. Se eu cozinhar os legumes, cenoura, beterraba, batata, não tem como eu descozinhar esse alimento. Então, é uma transformação que só vai, não volta.
A decomposição também é uma transformação irreversível. Se eu pego uma maçã e deixo ela lá na fruteira durante 2 semanas, com o tempo ela vai apodrecer. Eu posso desapodrecer essa maçã? Não tem como, é uma transformação irreversível, é o ciclo natural. Ela apodrece e pronto, não tem mais o que ser feito. Não tem como eu voltar, regredir ao estágio normal, inicial da maçã. Então, decomposição também é uma transformação irreversível, certinho? Compreendido esse assunto? Então, a aula de hoje é só para a gente entender o que é uma transformação reversível e uma transformação irreversível, certo? Ótimo. Então, agora a gente vai praticar com a atividade do livro. Abram aí, ó, quem tem um livro, pega o livro e abre na página 151. Página 151, nós vamos ter a segunda questão que vai tratar desse assunto da aula de hoje. E a gente vai responder. Se você já respondeu, o que é que você faz? Corrige, confira, veja se acertou, relembre esse assunto para ver se aprendeu realmente. Vamos lá? Segunda questão, página 151, diz o seguinte: materiais como papel e madeira podem sofrer combustão. Isso é, a queima desse material. Depois de queimados, esses materiais se transformam em cinza e fumaça. Letra A. Essa transformação é reversível ou irreversível? Aí tem ali o papel queimando. Se eu queimar um papel, uma madeira, tem como eu desqueimar? Não tem, né? Nem existe essa palavra. Então, não tem como eu voltar ao estágio natural, inicial do papel ou dessa madeira. Então, quando eu queimo um objeto, eu não tenho como pegar aquelas cinzas e fazer com que ela vire o papel inicial. Não tem. E se essa reação não tem volta, é um tipo de reação de que tipo? De transformação de que tipo? Irreversível. Ela vai, mas não volta. Eu queimo, mas não tem como eu desqueimar. Então, a resposta aqui da letra A vai ser qual? Irreversível. Marque um X aí, ó, na palavra irreversível. Então, combustão de papel, de isopor, de madeira, toda combustão, toda queima de material é do tipo irreversível. Não tem como voltar ao estágio inicial, certo? Corrigido, conferido, respondido? Ótimo. Vamos para a próxima. Agora vamos para a página 156. Vai ser bem diferente as páginas, porque o assunto está espalhado em todo o capítulo. Então, vamos responder agora a página 156. Estávamos na 151, passa aí as páginas até chegar a 156. Vamos responder a primeira questão dessa página, que diz o seguinte: classifica as transformações a seguir como reversíveis, letra A, ou irreversíveis, letra B. Então, quando uma transformação for reversível, coloco letra A. Se for irreversível, coloco letra B. Vamos ver aqui cada uma delas. Amassar um papel. Amassar um papel é uma transformação reversível ou irreversível? O que vocês acham? Vamos ver aqui a resposta. Letra A, reversível. Amassei um papel. Alterei a propriedade de papel? Não. Então, eu posso abrir novamente, passar a mão, ele vai continuar sendo um papel. Eu posso utilizar, só vai estar um pouquinho amassado, mas não alterei a forma. Então, é uma transformação que eu posso voltar. Eu posso voltar ao estágio inicial. Amassar um papel, letra A. Quebrar um copo de vidro. É uma transformação reversível ou irreversível? O que é que vocês acham? Vamos ver aqui, ó. Letra A, reversível. Se eu quebrei, eu posso colar, ele vai voltar a seu estágio inicial. Por quê, professora? Porque da mesma forma como eu amassei um papel, se eu quebrar um copo, um prato, eu não estou alterando a propriedade dele, gente. Eu quebrei o copo, ele vai deixar de ser um copo de vidro? Não, ele só vai estar com pedaços de copo de vidro. Se eu colar, ele volta ao estágio inicial. Compreendido? Então, quando eu não tenho alteração da propriedade da matéria e esse objeto pode voltar ao seu estágio inicial, é reversível.
queima de madeira. A gente acabou de ver na questão anterior que a queima, a combustão de materiais, é uma transformação do tipo irreversível. Se é irreversível, letra B, não tem como eu voltar. Cozinhar um ovo. Cozinhar um ovo, cozinhar qualquer alimento é uma transformação do tipo irreversível, não tem como voltar ao estágio inicial. Então vamos colocar a letra B lá também. Congelar água. Dá para descongelar e congelar novamente? Dá, né? A gente viu, é o principal exemplo das transformações reversíveis. Então, congelar água é uma transformação reversível. Dá para congelar e descongelar e congelar novamente. Posso ir e voltar várias vezes. Uma palha de aço enferrujando. O que é que vocês acham? O bombril, quando está lá na bucha, a gente deixa a noite todinha lá molhado. Ele vai ficar enferrujado, não vai? Essa transformação do enferrujar é uma transformação reversível ou irreversível? O que é que vocês acham? Vamos ver a resposta. Letra A, reversível, porque eu não estou alterando a propriedade, estou só mudando a cor. Quando eu não altero a propriedade do material, a transformação é reversível. Compreendido? Entendido? Corrigiu aqui? Letra A, letra B, reversível e irreversível? Ótimo. Vamos para a próxima questão. Ainda na página 156, vamos responder a terceira questão, que diz o seguinte: observe as imagens a seguir. Que tipo de transformação aconteceu com o milho de pipoca? É reversível ou irreversível? Então, aqui eu tenho um milhinho de pipoca, coloquei na panela, liguei o fogo, forneci calor, com o tempo eu tenho a pipoca estourada. Essa transformação, vocês acham que é reversível ou irreversível? Esse milho, essa pipoca estourada, tem como eu desestourar ela e ela voltar a esse estágio inicial? Tem não, né? Então, que tipo de transformação é essa, gente? Que vai, mas não volta é irreversível, tá bom? Então, o cozimento, né, vamos dizer aqui, o preparo da pipoca é uma transformação do tipo irreversível, não tem como eu voltar. Página 157. Quarta questão diz o seguinte: observe a imagem a seguir. Que imagem é aquela ali que vocês estão vendo? A fogueira, né? Letra A pergunta: qual é o nome da transformação que está ocorrendo? Que foi que eu falei para vocês. Toda queima, todo fornecimento de calor excessivo é chamado de combustão. Então, letra A, a resposta seria combustão, tá bom? Combustão é o ato de queimar algo. Então, letra A, a resposta é combustão. Letra B, ela é reversível ou irreversível? O que é que vocês acham? A gente já respondeu lá na primeira questão do papel, né? Que toda queima é uma transformação do tipo irreversível. Porque quando eu queimo essa madeira aí, quando ela se transforma em cinzas e carvão no final, não tem como eu voltar para o estágio inicial da madeira. Se não tem como eu voltar para o estágio inicial, é uma transformação do tipo irreversível. Então, resposta da letra B, irreversível. Letra C. Qual será o aspecto da madeira após a fogueira acabar? Após a madeira queimar, após o ato da combustão, a madeira vai ter que característica, gente? Resposta: vai ficar escura e algumas partes irão se transformar em cinzas. Eu vou ter, como resultado da combustão da madeira, o fornecimento, a produção de cinzas, carvão. Tá certo? Então, o aspecto é escuro e partes transformadas em cinzas. Respondido, compreendido, entendeu que toda queima é uma transformação irreversível, não tem como voltar? Ótimo! Então, está aí a resposta da quarta questão da página 157. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente relembrou que são as transformações,
o que é que altera em uma transformação, que são as propriedades do material, que pode ser propriedades físicas, as propriedades dos estados físicos, as propriedades das características desse material, e vimos a diferença das transformações, né? Que as transformações têm dois tipos, reversíveis e irreversíveis. Vimos que as reversíveis é os estados físicos da água, que eu posso ir e posso voltar. Se eu tenho um gelo, se eu fornecer calor, ele vira líquido, e esse líquido, se eu diminuir a temperatura, ele vira sólido novamente. Então, isso são as características das transformações reversíveis, e tem também as transformações irreversíveis, que é aquela que vai, mas não volta. Depois de transformado, não tem como eu voltar ao estágio inicial, como o cozimento dos alimentos, que não tem como eu descozinhar esses alimentos, o apodrecimento, a decomposição dos alimentos também, é um tipo de reação irreversível, e a combustão, que é a queima dos materiais. É um exemplo também de transformação irreversível, certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido, compreendido bem a diferença entre transformações reversíveis e irreversíveis e tenham respondido a atividade. E até a próxima. Tchau!